Olá! Sejam bem-vindos ao canal História das Fotos. Bem-vindos a mais uma jornada visual pelo tempo e pelo espaço. Hoje, vamos explorar um fenômeno fascinante que nos permite testemunhar a evolução e transformação de cidades e lugares emblemáticos ao redor do mundo. Em um mundo em constante mudança, as imagens têm o poder de nos transportar para o passado e nos mostrar como o presente se construiu sobre as bases do que veio antes. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma coleção única de fotos que revelam a incrível metamorfose de locais que moldaram a história e a cultura de diferentes regiões do nosso planeta. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e se maravilhar com as histórias por trás dessas imagens cativantes. Vamos começar nossa jornada pelo tempo e pelo espaço. 1. Odessa, 1942, e depois, em 2022. Em 1942, a Ucrânia fazia parte do teatro de guerra no conflito entre União Soviética e Alemanha nazista, em meio à Segunda Guerra Mundial. 80 anos depois, a região volta às páginas bélicas por conta da invasão russa ao território ucraniano. 2. Utrecht, Holanda, anos 70, e agora em 2022. A Holanda implementou muitas políticas públicas para transformar suas cidades em lugares mais humanos, desde os anos 1980. A implementação de uma política de ciclovias e arborização das cidades fica evidente nessa foto que mostra o município de Utrecht. 3. Boston, 1970, e em 2020. A cidade de Boston derrubou o Big Dig, uma espécie de minhocão, na região que também se transformou graças a políticas de urbanismo nas últimas 2 décadas. 4. Viaduto Santa Ifigênia, São Paulo, década de 1910 e 100 anos depois na década de 2010. Essa imagem mostra como a especulação imobiliária e o capitalismo se desenvolveram na região do centro de São Paulo no último século. 5. Praia de Iracema, Fortaleza, 1977 depois, em 2012. Praia de Iracema mostra como Fortaleza se desarborizou nos últimos 50 anos. Essa imagem mostra como a região de Fortaleza foi afetada pela política imobiliária nos últimos 50 anos. 6. Menos carros, mais pessoas. A urbanização dos Países Baixos, nas últimas décadas, investindo mais em ciclovias, expansão de calçadas, espaços públicos e arborização, muitas cidades neerlandesas mudaram nos últimos 40 anos. 7. Antes e depois do casarão Barnaldo Lucrécia, em São Paulo. Em abril de 2021, foi alvo de uma reforma que descaracterizou sua fachada. Construído na primeira metade do século XX, o edifício não era tombado, erguido na esquina das ruas Desembargador Eliseu Guilherme e Abílio Soares. 8. A capital mais jovem do Brasil é Palmas, inaugurada em 1989. Tocantins é igualmente o estado mais jovem, desmembrado do norte de Goiás em 1988. Palmas foi fundada no centro do estado, nas margens do rio Tocantins. Foi construída e inaugurada em 1989, mas definida capital apenas em 1990. 9. O Dia D foi uma das maiores invasões por mar da história. O acontecimento marcou o início da reconquista da Europa Ocidental dos alemães. Cerca de 153 mil soldados atravessaram o Canal da Mancha, que liga a França à Inglaterra, em 6 de junho de 1944. O episódio custou a vida de mais de 21 mil pessoas em 24 horas. 10. O viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre, com 86 anos de diferença, foi inaugurado em 1932, com 4 grandes escadarias de concreto armado, revestidas de mosaicos. A obra integrou o centro à Zona Sul, até então bloqueada por um grande morro. Antes de sua inauguração, a cidade possuía vários becos e cortiços. 11. A transformação de Teresina em pouco mais de 30 anos. A região é o Parque Poticabana,
antes bastante alagadiça por causa das cheias do rio Poti. Por causa disso, um aterro de mais de 12 metros de extensão foi executado para a construção do parque. Próximo à ponte Juscelino Kubitschek, o parque foi inaugurado em 1990. 12. A transformação de Congonhas em menos de 80 anos. Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil e da América do Sul. É o terceiro maior da América Latina, após a cidade do México e Guarulhos. O aeroporto de Congonhas funciona desde 1934, inaugurado em 36. 13. A Barra da Tijuca é um dos bairros que mais cresceu nas últimas décadas no Rio. A região tem a maior concentração de shoppings e supermercados no estado do Rio de Janeiro. No bairro, 87% dos habitantes são classe média alta. Até o século XX, a área foi escassamente povoada, pois seu terreno infértil e alagadiço era impróprio para a agricultura. 14. Quase 130 anos de transformação de Manaus. Na foto antiga, é possível ver duas construções características da capital: a Catedral Metropolitana e o Teatro Amazonas ao fundo. A catedral remonta desde 1695, quando foi erguida de taipa e palha. Em 1878, recebeu sua fachada característica, visitada inclusive pela família imperial brasileira. 15. A transformação de Goiânia em quase 80 anos. Goiânia foi uma das primeiras capitais planejadas do Brasil, após Teresina, Aracaju e Belo Horizonte. Em 1932, Getúlio Vargas indicou o interventor federal Pedro Ludovico para construir uma nova capital planejada para Goiás. A cidade foi desenhada para comportar tecnologias do século XX, como o automóvel, eletricidade e saneamento básico. 16. A transformação do Núcleo Bandeirante, região administrativa de Brasília, em mais de 60 anos. Brasília é a terceira cidade mais populosa do Brasil. Cerca de 2.800.000 pessoas moram nas 33 regiões administrativas de Brasília, enquanto no plano piloto há 220.000 habitantes. Os candangos foram os trabalhadores responsáveis pela construção da capital, vindos de várias regiões do país. 17. A transformação do Rio Pinheiros em São Paulo, antes de ser canalizado. Em sua nascente na Serra do Mar, o Rio Pinheiros é considerado limpo, mas na capital paulista recebe despejos de 300 indústrias e dejetos de 400.000 famílias. 18. Santarém é a terceira cidade mais populosa do Pará, com 307.000 habitantes. Com o sexto maior PIB do estado, é a maior economia do oeste do Pará. Na margem do rio Tapajós, possui mais de 100 quilômetros de praias e diversas áreas turísticas, como Alter do Chão. 19. A transformação do Rio de Janeiro em 407 anos. Antes da chegada portuguesa no Rio, os Tupinambá e Tamoios eram os povos tupi majoritários. Em 1502, Gaspar de Lemos foi o primeiro português a desembarcar no local, mas apenas em 1565, o Rio de Janeiro seria fundado por Estácio de Sá. 20. Vila Velha é a quinta cidade colonial mais antiga do Brasil. Em 1970, possuía 124.000 habitantes, número que quadruplicou até hoje, com uma população de 502.000. Com 32 quilômetros de litoral, é o segundo município mais populoso do estado, superando a capital. 21. Durante a Segunda Guerra, a cidade alemã, Colônia foi bombardeada 262 vezes pela Força Aérea Britânica. Mais de 15.000 toneladas de explosivos foram lançadas na cidade, vitimando 20.000 alemães entre 1940 a 1942. No primeiro dia do bombardeio, maio de 1940, cerca de 868 aviões britânicos lançaram 1.500 toneladas de explosivos, sendo 2/3 das bombas incendiárias. 22. A transformação de Balneário Camboriú em quase 50 anos. A cidade é uma das praias mais características do estado de Santa Catarina.
com boa parte dos prédios na beira-mar, servindo como residências de veraneio. Balneário Camboriú foi durante os últimos séculos um pequeno reduto de pescadores e agricultores. 23. João Pessoa é a capital da Paraíba, a sexta capital mais antiga do Brasil, com 800 mil habitantes e 1.100.000 em sua região metropolitana. O município fica no ponto mais oriental do Brasil e da América, chamado a Ponta dos Seixas. Como o Sol nasce no leste, é a primeira cidade do continente a receber a luz solar, e por isso é conhecida como Porta do Sol. 24. Cerca de 75 anos de transformação de Boa Vista. A única capital brasileira completamente no hemisfério norte. Boa Vista foi totalmente replanejada a partir de 1944, inspirando-se no conceito de cidade-jardim. Hoje, quase 70% da população de Roraima mora em Boa Vista. E assim, chegamos ao final desta incrível viagem através do tempo e do espaço, testemunhando a incrível transformação de cidades e lugares icônicos pelo mundo. Cada imagem, antes e depois, nos conta uma história única, um capítulo na história da humanidade que nos lembra da resiliência e da capacidade de inovação das sociedades ao redor do globo. Esperamos que você tenha sido inspirado por essa jornada, que tenha apreciado a beleza da mudança e compreendido o valor da preservação. Ao explorar essas fotos, podemos aprender sobre o passado e visualizar o futuro com uma nova perspectiva. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este. Obrigado novamente e até ao próximo vídeo.